Se eu tivesse que eleger a pergunta que a gente mais recebe aqui, desde que a gente começou a fazer a cobertura do coronavírus, é por que se testa tão pouco no Brasil? Essa pergunta acaba surgindo porque volta e meia, quando a gente apresenta os dados de testagem no mundo, a gente destaca que o Brasil tem um dos piores números de testes do mundo inteiro. Então eu achei que valia a pena, com a ajuda de quem sabe explicar, falar um pouco sobre por que a gente testa tão pouco. Primeiro vamos ver o panorama atual do Brasil no dia de hoje, 4 de maio, às 15 horas. O Brasil atualmente é o 9º no mundo em número total de casos e é o 7º em número total de óbitos. Então, assim, nós somos sim um dos países mais afetados. E dada a crescente acelerada dos últimos dias, a gente só vai continuar subindo nessa escada. Até 2 dias atrás a gente era o 8º em número de óbitos, já somos o 7º, e há uma semana atrás a gente tinha acabado de entrar no top 10, né? Então a gente está crescendo de forma bem acelerada. E se você vai olhar comparando números totais com números totais, o número de testes que o Brasil realiza, total, né? O que tem lá no Worldometer, que é de onde a gente tira essa informação, é que hoje, até a data atual, o Brasil realizou 339 mil testes, não é isso? A gente vai conversar direitinho sobre esses dados, mas o valor que tem aqui é 339.552 testes. E é o 20º em testes totais. Então, assim, apesar de a gente estar no top 10 em casos e em óbitos, em testes a gente está lado a lado com países como, por exemplo, o Peru, que tem uma população muito menor que a do Brasil e está testando mais que o Brasil. Então, né, daí a gente já tira. Se a gente for olhar os números por milhão, é um dos dados mais utilizados para quem quer dizer que o Brasil está em uma boa situação, né? Em casos por milhão e em óbitos por milhão a gente está bem. Por quê? Porque em casos por milhão nós estamos na posição 68 e em óbitos por milhão a gente está na posição 40. Mas em testes por milhão a gente está na posição 108 do mundo. A quantidade de testes que o Brasil vem realizando não é suficiente para fazer o acompanhamento adequado do coronavírus. E ainda tem um detalhe nessas informações do Worldometer, que esse número que ele está usando aqui de testes que o Brasil realizou é o número que o Ministério da Saúde divulgou de testes para todas as doenças SIRAG, né, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Todos os exames para todas as doenças pulmonares que estão sendo realizados totaliza esse número 339 mil. Os testes para Covid são só uma parte desse número. Então, o número de testes para Covid realizado atualmente no Brasil é um dado dificílimo de encontrar. Não é à toa que o número que está no Worldometer está errado, porque os números que estão sendo divulgados pelo Ministério são números para todas as doenças respiratórias agudas graves. Quem está fazendo esse levantamento de quantos testes de Covid o Brasil está fazendo, está chegando, na data de hoje, 4 de maio, em números mais próximos de 230 mil. Desse levantamento que foi feito recentemente, 249 mil. 249 mil testes de Covid a gente realizou até hoje. Ou seja, é um número muito menor do que aparece no Worldometer, mas ainda que a gente assumisse que o número do Worldometer está correto, ainda assim, nesse número super otimista, a gente está testando muito menos que o restante do mundo. Eu também me pergunto por que o Brasil testa tão pouco. A primeira resposta que eu recebi é porque, o Brasil é continental, olha o tamanho do Brasil, olha a população do Brasil. Como é que a gente vai testar em massa com tanta gente? E aí eu comecei a pensar e cheguei na conclusão, caramba, peraí, a população do Brasil é grande, mas a dos Estados Unidos é muito maior. Só de comparação, a gente tem 210 milhões no Brasil, nos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes.
E os Estados Unidos é o país que mais testa. Se a gente fizer uma comparação direta dos Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos está fazendo 22 mil testes por milhão de habitantes, e nessa estimativa incorreta do Brasil, o Brasil está fazendo 1.500. Então, 1.500, 22 mil. É o quê? Mais de 15 vezes superior o número dos Estados Unidos. Então, essa justificativa do Brasil é um país continental, a população é muito grande, já não justifica tão bem se a gente olha para os Estados Unidos e vê que eles estão testando muito mais e estão conseguindo fazer um melhor acompanhamento da pandemia. Ainda que eles tenham os problemas dele, não estou dizendo que os Estados Unidos estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tem ressalvas, mas em testagens eles estão muito acima do Brasil. Então eu perguntei para quem saberia responder isso muito melhor do que eu, do que a Vivi, que não temos nenhuma formação nessa área. E perguntamos para o Felipe Figueiredo, que tem o podcast Xadrez Verbal e apresenta o Nerdologia e História, para ele ajudar a gente a entender por que o Brasil é tão ruim nesse quesito testes. E aí o Felipe levantou três principais razões para os Estados Unidos ser tão melhor em testagem do que o Brasil. E eu acho que vale super a pena a gente prestar atenção de por que a gente tem testado tão pouco, e diria até por que é inviável que a gente faça testes em massa no Brasil. Sobre a sua pergunta, ela é ligada a três questões talvez principais. A primeira delas é grana. Os Estados Unidos têm recursos, inclusive a gente viu, né, aqueles episódios de confisco de máscara, confisco de respirador. Então os Estados Unidos têm recursos para conseguir, né, fazer uma política dessas muito mais ampla. A segunda delas, e aí talvez eu acho que seja a principal, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos é muito grande. Eles fabricam os insumos desses testes. O Brasil, a maioria deles é importado. Tem que importar, demora para chegar, às vezes chega um produto de qualidade inferior e tudo mais. O Brasil, assim como vários países europeus, está preso no momento por uma falha estrutural de longa data, que é parar de financiar a ciência nacional. Então não é nem um problema de gestão atual. Tá? Desde pelo menos 2014, são 3 governos diferentes que vêm reduzindo verba de pesquisa paulatinamente. E uma das coisas que se faz para trabalhar com menos verba é deixar de comprar equipamento e passar a importar o que você precisa. Isso é muito mais complicado agora quando o mundo inteiro quer comprar os mesmos reagentes para trabalhar com as mesmas coisas com todo mundo. Os países que estão conseguindo testar as pessoas agora muito bem, China, Coreia do Sul, Alemanha, são países que produzem esses reagentes próprios e fazem o teste por conta própria. Então a gente vai ter que pagar esse preço caríssimo agora de ficar um bom tempo sem essa luz, sem saber o que está acontecendo aqui. E o terceiro, que aí eu acho que é um pouco menos relacionado, né? Tem relação, mas acho que é um pouco menos. A população dos Estados Unidos, embora ela seja maior, você tem centros populacionais nos Estados Unidos contam com uma logística melhor. No Brasil, por exemplo, 2 dos estados que estão mais complicados são Amazonas e Pará, porque você tem comunidades de pessoas que você só consegue chegar de barco, né? Muitos lugares que você não tem estrada para chegar, você tem poucos hospitais, pouca oferta de serviços médicos. Você vai para regiões do Brasil em que a população ela não apenas é dispersa no sentido de baixa densidade, mas também não tem muita logística, né? Você chegar nessas pessoas, né?